Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Você tá achando algo diferente? Hoje estamos fazendo uma externa do estúdio. Ó, estamos aí na Praça da Matriz de São Roque, né? Graças ao milagre da tecnologia. E hoje nós vamos mostrar já o convidado aqui, porque aí o pessoal já começa a mandar curtida e tal. Pô, inauguração do estúdio, hein? Estamos recebendo com alegria Ricardo Rios. Boa tarde, Ricardo. Olá, Wander. Boa tarde a todos. Gostou de Prazer estar na praça? Aqui. Gostei, achei muito bom. Muito bom. Qual que é a sua primeira lembrança da praça? Eu lembro da praça para comer pipoca, pardal que cantava pra caramba às 6 da tarde, né? Você lembra? Eu lembro bem da praça quando criança, né? Brinquei muito na praça, morava ali no Prédio Costa. Ah, você morou no Prédio Morei Costa? um bom tempo ali com a minha avó no Prédio Costa, então a praça era o quintal. Era a área de lazer Era ali. a área de lazer. Que andar você morou no 10º andar. No 10º andar, né? Eu acho muito legal o edifício Pedro Costa, né? Que inaugurado final dos anos 60, anos 70, pô, ele é um marco ali da cidade e muitas vezes ele acaba ficando de lado, mas é um dos símbolos ali da cidade, né? Eu lembro, na época, acho que só tinha o Prédio Costa. Só? Depois tivemos, acho que o Montpellier, É. onde a Depois casa era a a casa da sequência criança. vieram os demais. Mas inicialmente era só... Ô Zé Balaio, prazer em recebê-lo aqui na praça. Eu que Que agradeço tal? A aí. praça é nossa hoje. Praça Agradecer ao prefeito Cláudio Góes que nos cedeu a praça. Obrigado, O Cláudio. requerimento seu foi... Foi aprovado, saiu. Deferido. Foi deferido. Saiu Olha lá, no estamos jornal. todos na praça ali. Zé, qual que é a sua lembrança que você tem da Praça da Matriz? A Praça da Matriz, todos nós temos lembranças de criança, né, como o Ricardo falou, e também a questão do cinema, né, que Cine tinha Central. o Cine Central na Praça da Matriz. Quando eu era garoto, sempre a gente conversa, vira e mexe, né, o trotuar que fazia, né, que eu não sei as mulheres Footing, caminhavam, né? Porque era footing. De um lado o homem, O do outro homem, lado a ou mulher. daí elas faziam o caminho inverso, era É. a paquera daquela época, né. Mas você não pegou Então, paquera? Não, já era mais moleque. É. Depois, a paquera minha já era mais pra frente um pouco, quando eu já tinha mais meus 15, 16 anos, aí já não tinha mais esse tipo de brincadeira. Seria uma paquera mesmo que a gente fala, né? Que muitos casais nasceram daquele Opa. footing, né? Como você falou. Comer um pastelzinho. Passei a pipoca, aquela pipoca cheirosa. Do seu Geraldo. Ela tinha o cheiro do óleo, do azeite. Do assim. Maria, né? Do azeite Maria. Azeite Maria. Seu Geraldo. Aquilo era tradicional ali. Depois mais abaixo tinha o Cine São José, o Roque Bastos ali com as pipocas ali também. Aquele corredor que ligava o... Era uma galeria. Uma galeria. Essa eu não ligava, lembro. Então. A gente não lembra a gente dessa brincava coisa. muito ali, tinha engraxates, que era o barrelete, engraxate. Era um período muito legal, bacana, muito bom. Legal. A gente está hoje com o nosso Jair Ribeiro aqui da Giro Mix, inovando mais uma vez, a gente está hoje na praça aqui. Ricardo Rios, recebendo você aqui, pô, que legal você comparecer aqui. Rios, Ricardo, lembro de você, o seu tio, Antônio Carlos Pereira Rios, como vereador, como vice, o seu pai sempre marcando presença, e você em inaugurações da administração Mário Liz, desde pequenininho você estava lá, né? Verdade, desde pequeno acompanhando aí meu tio, sempre tinha um gosto aí para política, é verdade. E sempre fui. Puxou do seu tio, do Antônio Carlos. Puxou. Porque o seu pai é o Zé Roberto. Meu pai também não é político da política pública aí, mas nas entidades de classe contábil ele sempre atuou bastante, não deixa de ser política também, né? Sempre participou. Então acho que tem uma mistura aí, mas meu tio realmente era mais assim, o espelho, né, que a gente via e caminhava junto. Poxa, Zé, você lembra do Ricardo, pequenininho? Lembro do Ricardo. Nas campanhas, a primeira campanha que eu participei 82. Foi com o Rios, foi nosso candidato a vereador. Eleito vereador. Nós elegemos 12 vereadores naquela ocasião, e o Rios também, depois eu apoiei o Rios como candidato à presidência da Câmara, né? E nós tivemos sempre uma ligação, depois ele veio a ser vice do meu pai, e o Ricardo sempre acompanhando ali... a política, 88, né? Daí já 88. foi Você Zito, nasceu em que ano? Zito e Rios. 77. 77. Poxa, um ano muito bonito, o ano que o Corinthians foi campeão, né? Tá vendo? Você nasceu que dia de 77? E 19 de junho. 19 de junho. O Corinthians foi campeão dia 13 de outubro. Tá vendo? Então já estava ali, já nasceu vendo o tava Corinthians. na fila, né? Estava na fila, Uma esperando fila enorme, 22 anos. 22 anos. Pô, mas Ricardo, a gente receber você aqui. Vamos começar aqui falando do Ricardo Contador. Depois nós vamos chegar no Ricardo Rios Político. Como é que é isso de ser contador também? Influência da família ali, né? Também influência da família. Sempre estive acompanhando o escritório, né?
quando pequeno estava por lá, girando pelo escritório, então tinha uma curiosidade. E quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu queria conhecer melhor e pedi para o meu pai para trabalhar lá. Com 15 anos você Com começou? 15 anos. E aí comecei lá e aí ele me recomendou fazer o curso técnico de contabilidade no Objetivo, à noite, né? Então eu fiz o curso técnico de 92 até 95. E aí do técnico fui para a faculdade, para a FAC, fazer ciências contábeis. E lá fui seguindo na profissão. E lá na FAC, hoje você está na FAC como professor, como coordenador. Qual que é a sua função hoje lá na FAC? Hoje eu estou na coordenação do curso de ciências contábeis, na FAC. E professor também, já há 11 anos, coordenação desde 2013, 5 anos, e como professor há 11 anos. Poxa. Na área de ciências contábeis e administração de empresas, né? A FAC foi importante porque minha formação foi lá, a graduação toda. Sempre tive uma ligação com a faculdade, fui do centro acadêmico, né? Na época até o Zé era presidente da Câmara, né? Ah, é? Então nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá também algumas vezes. E de lá, sempre tive um vínculo com a faculdade. Mesmo saindo depois, eu acabei indo para a presidência dos sindicatos contabilistas e também me aproximei bastante da FAC em parcerias, eventos que a gente faz até hoje. Então, foi uma referência. Bom, então a importante. FAC você já tem ali uma vivência de muitos anos, né? Muitos anos, 22 anos, né, praticamente. E a FAC é a primeira faculdade de São Roque, Exatamente. inclusive ocupa aquele prédio que foi da Câmara Municipal, né? Que foi também ali da Prefeitura. Mas só que é o seguinte, tem gente que pode falar, pô, a FAC está lá há quanto tempo com esse terreno? Não, a FAC paga aluguel ali para a Prefeitura. Paga aluguel. Aluguel não só em bolsas, mas também monetário, né? É um contrato oneroso, então ela paga o aluguel mensal. E além daquele prédio, nós estamos também no outro prédio ali na Avenida João Pessoa, em cima da antiga Grill ali, né? Agora acho que é Leve. Mas no Foi tempo a do Zé Gância. Balai era o Gância. É a Gância. Era o vinho Gância. Toma antigo. E aquele ficou um prédio só de laboratórios. E ainda ocupamos à noite o prédio do ângulo também, porque as nossas instalações já estão suficientes, né? Estamos com muitos cursos lá. A FAC começou originalmente com ciências contábeis e administração, mas hoje ela está com 12 cursos. Tem 12 cursos. Direito, agora os Educação mais recentes, física. Educação física, psicologia, pedagogia, né? Então, nós temos uma gama grande, administração, recursos humanos. Pô, bem legal, né? Tem um espaço ali e tem, inclusive, a FAC tem um outro terreno ali, que é na João Pessoa, o antigo Benê, né? Do tempo do Benê, depois foi o Marcelo, lanchonete. ali. Foi adquirido já faz um bom tempo Já lá, há um né? bom tempo. E estão mexendo, será que vai sair alguma coisa lá? Ali foi feita uma limpeza do terreno, né? E a ideia é, mais para frente, fazer um prédio. Essa é uma ideia antiga, eu não sei, depende de outras questões, né? Que envolvem aí já a central em São Paulo, mas a intenção do reitor é a construção de um prédio ali. Quem é o reitor hoje da o FAC? professor Eduardo Storópoli. Eduardo Storópoli. Eu lembro do pai dele, José Storópoli. José Storópoli, né? Nós tivemos bastante contato com o Eduardo, eu tenho uma certa amizade com ele, com a mãe dele. Dona Lídia Dona Lídia, ela faleceu recentemente, faz né? uns 2 anos. 2 anos, é. Dona Lídia era, assim, quando era para duro conviver, assim, com a personalidade dela, funcionando a Câmara e a faculdade no mesmo prédio, né? O Ricardo se lembrou que eu fui presidente da Câmara nesse período ali, ela às vezes arrumava umas confusões, mandava fechar as portas. A gente tinha que correr lá falar com o pessoal lá deles. Mas uma figura espetacular. E o pai, José Storópoli, chegou a ser deputado estadual. Eu lembro que ele tinha um caminhãozinho. Ele andava por São Roque ali. Lembro que até na campanha do Zito, em 88, ele estava sempre tinha um caminhão. Morava na região do Saboó ali, tinha um sítio ali. Eles têm ainda a propriedade deles tem lá. Uma propriedade ali. A Dona Lídia é uma figura mesmo. Ela sempre estava aqui na faculdade, né? Sempre presente. Então ela vinha e conversava bastante com o centro acadêmico, com os alunos. Pô, isso é legal. E olha, a FAC, acho que a primeira turma, qual foi? Foi 90 e quanto? Foi a minha turma de contábeis. A primeira turma, que legal. A primeira turma, nós, em 96, formatura em 2000. E teve a administração, que na verdade formou um ano antes, porque a administração eram 4 anos. Contábeis agora, 4 anos, mas antes eram 5. Então, nós formamos em 2000, eles em 99. Uhum. Pô, e quando a gente fala do contador, né, é o famoso contador, né?
os escritórios hoje, com essas mudanças que a gente está tendo na lei, aí tem muita novidade, né? O contador, se ele não tiver atualizado, ele perde o bonde, né? Perde. Hoje o contador, aquele papel, aquela lembrança que a gente tinha do contador antigo, que até era chamado de guarda-livros. Guarda-livros. Né? Ela não existe mais. Né? Quem ainda está preso a isso está fora, vai estar fora do mercado há um pouco tempo. Hoje o contador ele precisa investir muito em tecnologia, investir muito em treinamento, capacitação própria e da sua equipe, e estar antenado em legislação o tempo todo, porque a coisa muda muito rápida. E o fisco também está se preparando cada vez mais, criando mecanismos de informação digital e que você tem que alimentar e orientar o cliente também para boa prestação de informações, né? Porque senão isso pode gerar problemas para a empresa aí sérios. Bom, e no Brasil, Ricardo, se fala muito que fica mais caro fechar uma empresa do que abrir uma empresa. Isso é verdade ou é lenda urbana? Não, existe sim uma burocracia. Diminuiu bastante, algumas ações do governo diminuíram, hoje está mais simples para alguns tipos de empresa fechar, mas para outras realmente ainda tem uma burocracia grande. Para abrir também, viu, Wander? Não é fácil não abrir, questões legais, questões locais e também não locais, e a coisa é complicada. Eu acho que o Brasil perde muito, porque tem muitos empreendedores querendo investir, mas... E empresários de fora também que se assustam com a burocracia do Brasil e acabam indo embora investir em outro lugar. Quando vem uma pessoa de fora, vem um investidor internacional, ele encontra... Primeiro que é difícil entender o sistema tributário brasileiro. É muito diferente. É muito diferente, é muito complexo, né? E o empresário acaba assustando com isso. Por exemplo, o empresário chinês que vem investir aqui, e hoje temos bastante investimento da China, mas ele não consegue compreender. Então ele contrata escritórios especializados e mesmo assim, muitas vezes ele prefere desistir e investir em um lugar que ele tem mais confiança. Né? Por quê? Porque muita lei acaba não entendendo, então não confia. Então precisaríamos de uma grande reforma tributária para simplificar um pouco essa sistemática. Né? Existe uma medição que diz que a cada 3 minutos se cria uma nova legislação tributária. A cada 3 minutos, média efetiva. Pegar em todas as instâncias aí. Né? Bom, é imposto demais, né? É o país dos impostos, né, Zé? Como é que isso que o Ricardo falou é que a gente sempre busca, né, as grandes reformas que não foram feitas. Né? A reforma política você sempre ameaça e depois ela cai no corporativismo, acaba ficando tudo do mesmo jeito. E a reforma tributária, a previdenciária também tentou-se, a trabalhista, existem muitas polêmicas ainda na aplicabilidade dela, algumas coisas, umas revisões que vão precisar ser feitas. Então o Brasil ainda carece de seriedade nessas transformações. Né? Você vê, a própria reforma trabalhista teve uma medida provisória que vence agora dia 22 de abril. E ela dá uma claridade para alguns pontos da reforma trabalhista boa. Mas ela voltou para o Congresso, ela teve 909 emendas. Como é que vai trabalhar com um negócio desse? Não vai ser aprovado. Virou dia 22 coxa de vai retalho. Vencer. Então o que vai vencer e que está valendo hoje vai parar de valer? Hoje fica valendo praticamente a lei da reforma trabalhista, que foi aprovada em novembro. Entrou em vigor em novembro, mas a medida provisória 808 ela vai cair por terra porque não dá nem tempo de ser votada mais no Congresso até 22 de abril, que é o prazo que ela se extingue. E, por exemplo, vai ter uma coisa que está se fazendo hoje que a partir do dia 22 não pode mais. Sei que tem muita coisa, mas 1 ou 2 exemplos aí. A MP ela regulou alguns pontos, por exemplo, o autônomo. Ela definiu bem o papel do autônomo, como fica, o que não é vínculo empregatício, o que é. O PJ? Não, o autônomo mesmo, que presta serviço. É porque tinha muita dúvida. Olha, você é autônomo, mas você vem e trabalha só para mim, isso pode, não pode? Então ela passou a dizer, não tem problema, pode ser exclusivo. O que não pode é ter subordinação jurídica, ou seja, você não pode cumprir horário, obedecer regras e tal, mesmo que você tenha assiduidade de prestação de serviço. Por exemplo, uma diarista, ela vai 2 vezes por semana, ela configura ali Não. É autônomo? No autônomo sem problema. Então, para configurar, você tem que ter 3 elementos aí, que é a remuneração, a assiduidade, né, e a subordinação. Ou seja, então você tem que estar lá cumprindo horário, frequentemente. A diarista não, ela vai vir 1, 2 vezes por semana, depois ela vai trabalhar em outros lugares e tal, então não tem problema.
E o que você está achando dessa mudança? Por exemplo, essa reforma administrativa, positiva? A trabalhista? A trabalhista. Eu achei positiva. Eu achei que ela flexibilizou bastante a legislação e permitiu, no momento que o país vive de crise, que se façam novas contratações por outros tipos de contrato de trabalho que são bem interessantes. Por exemplo, o home office, né, que é uma modalidade de trabalho em casa, usando instrumentos de tecnologia que antes você não tinha previsão legal. Trabalho intermitente, quer dizer, eu tenho um contrato de trabalho com você, posso trabalhar para você algumas vezes no ano e posso trabalhar para outros algumas vezes, isso não rompe o contrato. E também é uma modalidade interessante, vale a pena ser... facilita muito, por exemplo, comércio que contrata final de ano, contrata na Páscoa, então ele pode ter um contrato com essa pessoa, não ficar pessoa fixa lá, e ele só avisa, 3 dias antes ele comunica, olha, agora eu vou precisar de você por tanto para tempo. Páscoa, agora eu vou precisar... para serviço, recebe... Férias. Isso. Aí prestou o serviço, faz uma rescisão, mas o contrato continua ativo. Só desativa se ficar mais de um ano sem chamar o trabalhador. E ele pode trabalhar para várias empresas, então isso facilita também para ele. Olha, eu não estou trabalhando agora para você, não estou fazendo nenhuma tarefa, mas o Zé me contratou para uma tarefa, eu vou para lá. Mas aí quando você fala, agora eu preciso de você no Natal, e aquela empresa fala, também preciso de você no Natal. Pois é, aí o trabalhador vai ter que fazer uma escolha, né? A negativa não implica rescisão de contrato. É por isso ele que pode tem a dizer, olha, comunicação. nesse Natal não posso trabalhar, mas no Carnaval eu estaria à disposição. Pode sim. Quer dizer, e a gente ouve por parte dos trabalhadores, por parte dos sindicatos, dizendo que o trabalhador está perdendo direitos. E a gente ouve por parte do governo dizendo que, olha, não está perdendo. Você, com o professor, com sua experiência... Não, eu não vejo nenhuma perda de direito na reforma trabalhista. Talvez na previdenciária a gente possa entrar numa discussão. O sindicato perdeu. É inevitável que um dos dispositivos da reforma trabalhista foi a não obrigatoriedade da contribuição sindical, que alimentava muitos sindicatos por aí. Mas também acho que é um momento... Gerando polêmica isso aí também. Gerando polêmica pela questão de que é constitucional e a lei é uma lei ordinária, teria que ser uma lei complementar. Exatamente. Mas os sindicatos, você tem sindicatos atuantes e fortes, representativos, mas você tem muitos sindicatos que não faz dissídio, não representa nada e acaba levando o dinheiro aí, né? Então, tem sindicatos que são impérios aí, né? São. E são máquinas de fazer política também, né? Então, além de financiar grupos políticos aí. Agora eu quero só registrar aqui, o Marinho Araújo está acompanhando a gente, o Carlos Efraim, boa tarde, Vander, bom programa. O Rafael Tanzi, que é vereador, está mandando um abraço para a gente aqui. Um abraço para filho do Marinho. O Ézio Donizete Marque, meu amigo Ricardo Rios. Um abraço ao Ézio aí. Você foi presidente do PSDB? Fui e depois, quando eu saí, o Ézio assumiu a presidência. Assumiu. Quero dizer que o nosso programa também está sendo retransmitido agora pela Web Rádio Giromix. www.webradiogiromix.com. Entendeu? E você pode entrar no site e tem lá o nosso programa nesse momento. Aliás, fica o tempo inteiro a transmissão. Então a gente está, inclusive, depois que acabar o programa do Ricardo Rios, você pode acompanhar alguns programas que a gente já apresentou. Ontem mesmo à noite estava reapresentando o programa que a gente teve o Fábio Pires, o Taekwondo, o programa da primeira-dama Mazé. Então fica rodando, você pode acompanhar. Legal, o pessoal pode acompanhar aqui. Flávio Góes também está acompanhando a gente, Josué Lisboa, o Deuclésio Almeida. Obrigado, pessoal que está acompanhando aqui essa participação do Ricardo Rios. Então você falou que com relação à reforma previdenciária, aí a gente pode ter... Aí a gente pode até discutir, aí tem várias discussões, né? Eu acho que ela é um pouco radical, mas é necessária. Então talvez aí, por isso a dificuldade da aprovação, né, Zé? Porque são pontos que mexem em direitos e muito polêmicos aí pela sociedade. Eu acho que o problema da reforma previdenciária, talvez ela passasse em outro momento, mas eu acho que o governo está sem moral para aprovar a reforma. Tem legitimidade para mexer em coisa de longo prazo. Né? Exatamente. Parece que a sociedade não aceita, por entender que existem outras coisas que podem ser feitas também que não são e que resolveriam grande parte do problema, principalmente a reforma política
e outras coisas mais. Agora, Zé, umas mudanças assim, você tem que fazer quando você entra, né? Quando você está em lua de mel, com a Câmara, com os deputados, é um bom momento para você mexer. Fim de mandato já é bem mais complicado, né, Zé? Pela sua experiência política. Não, aí. então, essas questões bem polêmicas, como a reforma previdenciária, normalmente, como você falou, deveria ocorrer no início de um mandato, mas antes disso deveria ser motivo de discussão na campanha eleitoral, né? Você não vê os candidatos nos debates, nos seus programas de governo, quando aparece na televisão, enfim, nas mídias todas, falar que vai fazer tal coisa na questão previdenciária, ou na questão política, ou na questão tributária. Ninguém fala. E depois começa o governo já impondo algumas medidas e a sociedade fica pegando de cima para baixo as mudanças e acaba afetando direito. Então, além disso também, eu sempre falo que você deveria fazer a reforma tributária, fazer a reforma previdenciária e ouvir a população através de um referendo, alguma coisa parecida, para aprovar essa medida e ter o respaldo popular, né? Porque normalmente... Mas a cada decisão de peso, mudança na Constituição, fazer um referendo também é ser complicado. Mas mudanças de longo alcance, que pega a vida de todos nós, né? Para o resto da vida de cada um, que é a questão previdenciária, facilitar a economia do país com uma reforma tributária, isso tudo a população não é ouvida quando são medidas assim de longo alcance, né, e afetando a todos os brasileiros, né? Eu acho que nós vivemos um momento propício para essas reformas, mas reformas profundas. Não reformas de emenda ou remendo que costuma fazer, é o que o Zé falou. É impopular falar isso em campanha, os candidatos não debatem porque tem medo de perder voto, mas chega lá na hora, tem o problema para resolver. Ninguém fala, vou assumir e vou mudar aí a Previdência. E o remédio amargo. Deste jeito. O remédio às vezes pode ser amargo. Então eu acho que está no momento de discutir, inclusive, outros dispositivos constitucionais, né? Amanhã nós temos uma grande questão que vai ser julgada pelo Supremo, pelo menos num nível pontual, mas que tem repercussão em outros. Então, quer dizer, talvez seja a hora de realmente fazer um novo Brasil, aí repensando dispositivos constitucionais, talvez uma nova Constituição. Exatamente. Isso aí é uma questão de se fazer uma constituinte novamente, mas bate naquela história. O Congresso também não tem legitimidade para transformar uma Constituição numa nova Constituição, digamos, né? Teria que ser convocada uma Constituinte exclusiva como foi em 86. Para trabalhar aquela questão e depois volta para casa, né? A de 86 foi para ser deputado e foi constituinte. Né? Então, ali você no seu mandato, você acaba sendo muito corporativo ali, você não mexe na carne, como você estava falando, entendeu? Exatamente. Você acaba, né? Então. Agora você ali no escritório de contabilidade e tal, como é que você está percebendo o empresário? Quando ele chega para abrir uma empresa ou no dia a dia, como é que está o empresariado aqui da nossa região? Bom, melhorou agora. Estava muito feia a coisa realmente por causa da crise. Nós vemos uma dificuldade grande das empresas se manterem e muitas demissões. Muito assim, falta de procura para abertura de novas empresas. Isso veio melhorando de janeiro para cá. De janeiro para cá a gente sentiu já uma certa melhora, que acaba sendo um termômetro, né? Então, a gente querendo abrir empresa, ou progredir, ou olha, vou aumentar, mas isso foi mais recente. E tem porque você, por exemplo, o comércio eletrônico, a parte de internet. Como a pessoa monta uma empresa na internet, ela também procura um escritório de contabilidade ou tem muita gente trabalhando ali sem regularizar a situação e começa a vender pela internet? Não, tem. O mercado informal tem aí em todas as áreas, né? Não são eletrônicos. Mas o eletrônico ele também segue a mesma regra de uma empresa normal. Então deveria ter. Nós temos clientes lá de comércio eletrônico, em âmbito nacional aí, e trabalham pesado. E tem outras dificuldades, né? Por exemplo, os correios. É uma grande dificuldade hoje para entregar a mercadoria. Tem essa questão aí. Devoluções por falta de entrega. Então, o cliente não recebe, devolve o produto, você perde a venda. São outros problemas do comércio eletrônico aí. Além de taxações também, que alguns estados estão fazendo. Porque entendem que o ICM deve ser no consumo. Também é uma outra discussão que agora foi, acho que, resolvida. E a partir de 2019, o ICM, nesses casos, irá para o consumo mesmo.
Mas são pontos polêmicos que afetam a essa atividade. guerra fiscal entre os estados, né? Porque, por exemplo, de indústria também teve muito isso, né? A gente teve a pênalti de São Roque indo para Bahia, indo para outro estado, porque para Minas, acho que foi também, porque com imposto diferente, né? Minas, Bahia. É uma solução difícil de ser resolvida, porque, no caso São Paulo, perderia sempre, né? Porque a maior alíquota, a maior arrecadação, mas precisava chegar a um consenso aí, talvez, para resolver essa guerra tributária. E agora, com relação ao imposto municipal, a prefeitura tem um funcionamento importante, as pessoas dependem da prefeitura para emitir nota fiscal, e a prefeitura de São Paulo que mudou o sistema lá de emissão de nota fiscal. Está funcionando legal? Foi boa a mudança? Está funcionando. Pelo que a gente tem visto, no começo tivemos algumas coisas, mas a adaptação normal, né, de sistema, isso ocorre. E agora me parece que já está tudo ok. Voltando só um pouquinho aqui no RAS Reveri, o RAS que é Rios? São sobrenomes? Não, o RAS é uma junção de letras dos sócios. Então, como o RAS é produto, vamos dizer assim, de várias junções de escritórios ao longo da sua história. Já veio lá de O trás. RAS tem 49 anos. E ele começou como Reveri só. Eram as iniciais dos 3 sócios. Primeiro veio o Reveri, depois que o RAS. Tá. O primeiro sócio, então, os 3 sócios eram o seu Remo Talhasac, o seu Virgílio Dadalt, que ontem fez 93 anos de idade. Poxa, 93 anos, hein? 93. E o Rios, que era o meu avô. O meu avô acabou falecendo logo na inauguração, semanas depois. Então semanas depois da inauguração? Então, meu pai assumiu essa parte dele, tinha 17 anos na época. E aí, então, o Reveri, ao longo do tempo, veio comprando outras organizações e trouxe outros sócios dessas organizações. Então, o RAS, o R é do seu Ribeiro, que é o Ronaldo Ribeiro. O A é de Andrade, que é do Hipólito de Andrade. Filho do seu Lazinho, conheci. E o S é de Schoenacker, do Gilberto Schoenacker. Hoje a organização... Está lá até hoje? Não, hoje só estão meu pai e meu tio na organização, né? Mas o Gilberto esteve até 2 anos atrás. Mas vai sempre lá, está sempre com a gente. O Gilberto é uma que legal. E então é de 69? 69. 69. E, aliás, eu recebi uma informação, está lá no meu site, no vanderluiz.com.br, que o RAS Reveri conquistou pelo 6º ano seguido a certificação de Programa de Qualidade de Empresas Contábeis. O que uma empresa precisa ter para ter esse certificado, né? Vocês são Hexa. O Brasil, eventos já são. Vamos ver se a gente alcança o RAS esse ano. Olha, é um programa criado pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Perícias e Assessoramento de São Paulo, SESCOM, que é uma entidade antiga da classe contábil, né, e muito séria, que é para justamente incentivar as organizações contábeis a buscar a qualidade contínua. Então, você é submetido a um programa rígido de treinamento, educação continuada, investimentos em tecnologia, processos, é uma espécie de um ISO, uma certificação ISO. Aliás, o ISO próximo está em que número? Porque o ISO era 9001 para serviços, né? Não sei que número ele está agora. Para serviços, que é o nosso caso, é 9001. Quando falava, conseguiu o ISO 900, né? Tá que nem celular. Que era o celular, né? O Zé Fernando falou, comprei o celular em Portugal, tal modelo E, né? Aí o Dudu Giral falou, pô, se comprou o E, já está no Z. Você foi lá em Portugal comprar um que está superado. Para comprar o E, já estamos na letra Z, pô, né? Não, mas passa muito rápido. Então, esse programa ele garante anualmente que você mantenha um controle da qualidade. Então, tudo tem que ser registrado, tudo funciona por processos. Se existem problemas, e sempre existem, eles têm que ser documentados, que solução você deu. Então, isso implica um investimento em infraestrutura e equipe, né, para poder fazer isso aí. O RAS Reveri estava falando que tem 40 integrantes na equipe, são 40 funcionários. Sim, 40 funcionários. E outra coisa, aí fala assim, olha, receberam esse certificado 482 empresas, né? Isso. Aí a pessoa fala assim, pô, mas todo mundo ganhou, né? Pô, todo mundo ganhou. Não, mas só que tem um detalhe. O Conselho Federal de Contabilidade registra, está aqui, ó, 17.822 empresas contábeis. Isso é São Paulo? São Paulo. São Paulo. Se tem 17.800 empresas de contabilidade,
482 receberam esse selo de qualidade onde está o Rasa Ibiri. Ou seja, apenas 2,65%. Quer dizer, é uma fatia seleta, né? Sim, sim. Você tem que investir, né? Você tem que procurar qualidade, e isso é um ponto que sempre nós tivemos em mente. Acho que a história nossa diz isso, né? Temos afinal, o ano que vem, 50 anos de organização. Então, a busca pela qualidade tem que ser... Isso de uma certa forma, puxa os demais também, né? Claro. É um espelho, eu vou me espelhar Sim. como eles estão se modernizando, Sem como dúvida. estão se capacitando. Isso daí acaba fazendo com que os Também digamos assim, vão os buscar concorrentes Claro. vão para cima também. E todos, de certa maneira, a gente aqui tem bom relacionamento, todos querem estar sempre aí, né, de alguma forma, prestando serviço de qualidade, ou seja, alimentando uma busca de qualidade. Aqui a gente tem uma troca muito boa com todos os escritórios de... Como é que é o relacionamento? É um bom relacionamento? Muito boa, nós temos a associação nossa, está sempre se reunindo, fazendo cafés da manhã. Você é presidente? Eu fui presidente 12 anos. 12 anos, então. E agora o reconhecimento dos colegas não é brincadeira, 12 anos na presidência. 12 anos na presidência da ESCOM aqui e 6 anos nos sindicatos contabilistas aqui. Nós temos cafés da manhã frequente para conversar. Hoje já foi no café da manhã, Lazé? Não. Nunca vai que a gente não é contador, né? A gente só é contador de história, né? Eu sou contabilista, me formei. Você é contabilista, Zé? Eu me formei lá no Barão também. No Barão Objetivo? Pô, Zé, eu não sabia. Então, mas eu pagava mensalidade lá, seu pai me colocou também lá. Você é contador? Do sindicato? Eu tenho um filho que é contador também, o Theo, meu filho mais velho, né? Contador. Contador formado na Universidade de São Paulo. Oh, que legal. E quem que foram os seus professores lá no Barão, no Objetivo, né? Barão, né? Que era o Barão, né? De contabilidade. Dorival Cantamessa. Todo mundo lembra do Dorival Cantamessa. Meire, né? Meire era, acho que da área técnica também. Na minha época, já um pouco mais. Não peguei. 20 anos de diferença. Eu peguei o Carlos. O Carlos Pessota. Tinha também o Fondelo. Roberto Fondelo. Roberto Fondelo, meus professores foram o Carlos Pessota, lá no técnico, o Alfredo Tadeu. O Alfredo Tadeu Pires de Oliveira? Isso, o Júlio Pato. Ratib Buchala. Professor Ratib Buchala, vamos trazer o professor Ratib aqui para falar só de Castro Alves. Mas o Ratib, também fora da área de aula português e inglês. Português e inglês. Fora da área de técnica tinha também excelentes professores. Chico Verani deu aula. Tinha o Mário Biasi, uma série de professores. Você pegou uma turma lá no... Uma boa. Curiosidade, o senhor Joaquim Galvão, que assinava, que fazia a carteira profissional, para minha primeira carteira profissional, né? O seu Joaquim Galvão, que trabalhava ali na parte de baixo da prefeitura, ele que fazia. E outro dia o neto dele, né, mandou que ele fez aniversário. E aí eu coloquei isso. Quantos anos dá o seu Pedro? Eu vou confirmar que o seu Joaquim, né? Joaquim, o Pedro é o filho. O filho, então, e o filho, o Pedro, o filho, né, que é professor lá na FATEC, mandou para mim do aniversário. E quando eu coloquei, teve uma repercussão bem legal e várias pessoas colocaram assim, poxa, ele fez contabilidade comigo no Barão Objetivo. Quer dizer, ele fez contabilidade, ele já tinha, sei lá, 50, 60 anos, né? Você pegou a época dele? Não peguei, eu lembro dele, mas não chegamos a estudar juntos. Ele tinha essa vontade e foi... Que legal. Hoje a Vera Leandro também, que trabalhava na Caixa e dava aula de matemática também. E hoje, tem que fazer a faculdade ou tem o curso técnico ainda de contador? Como é que funciona? Não, o curso técnico agora, você pode fazer, ele ainda é ministrado em algumas entidades. Nós temos aqui na ETEC, em São Roque. Mas para registro profissional, o Conselho não reconhece mais o técnico em contabilidade. Quem já tem direito adquirido e pode gozar desse direito. Mas para novos ingressos agora, só bacharel mesmo é que obtém o registro profissional. Só tem que ter. Essa questão é um pouco polêmica, ela está na Justiça. Lá tem um processo no Rio que está rolando há um bom tempo. Talvez volte a valer, mas ainda continuam sendo ofertados os cursos técnicos. Né? Você falou do seu Joaquim Galvão, aí eu fui buscar a notícia que eu publiquei aqui, 8 de outubro de 2007. Então, no dia 9 de outubro, o seu Joaquim Alves Galvão completou 91 anos de vida. Então, os filhos Beni, Carmo, Vera, Pedro e Rita. E aí eu recebi aqui do neto que mandou para mim as imagens. É o Pedro Antônio Galvão Júnior. Filho do Pedro é Pedro Júnior. Acho que o neto Pedro acho que trabalhou com a gente na FAC, é professor também.
né? Legal. E aí eu coloquei, teve uma repercussão muito legal de várias pessoas que comentaram. Poxa, ó, pessoas falaram aqui, ó, que estudaram. Parabéns ao meu colega de classe, Sandro Roberto, mandou na época. Parabéns pelo aniversário, Cristine. Então o pessoal mandou, foi bem legal quando a gente tem uma coisa nesse sentido. Boa. Parte de contabilidade é bem legal. Ô, Zé, não sabia que você era contador, pô. Não, contador, você... contabilista de técnico. O certo é contador ou contabilista? Como é que funciona? Não, hoje o nome correto é profissional da contabilidade. Profissional da contabilidade. Antes o conselho entendia que era contabilista, que abarcava tanto o técnico quanto o bacharel. Mas por uma resolução isso foi modificado e agora denomina-se profissional da contabilidade. Profissional da contabilidade. Você que já foi do PSDB, deram uma tucanada aí no nome. Deram tucanês. Bom, agora vamos entrar um pouco nessa parte política aí, porque você foi candidato a prefeito de São Roque. Como é que você entrou na política? Já foi no PSDB? Já, participava com meu tio, né, no PMDB, não era filiado nada, mas eu participava dos bastidores ali, acompanhando. A política mesmo, para ingressar como partido, o primeiro partido foi o PSDB, e depois o PPS, né? Então, mas eu fiquei no PSDB, não me lembro agora o ano de filiação, mas creio que 90 e alguma coisa. E foi presidente. Fui presidente. Você tem essa característica, você vai no local, você é convidado para participar lá do sindicato, você vai para participar do partido político, você vai, do São Roque Clube, você foi lá também, mas você não basta ser pai, tem que participar, você sempre leva e já busca um espaço na diretoria, é convidado para isso, você sempre gostou de estar ali junto, né? Não ser mais um, né? Então, eu na verdade, não é muito uma busca, acaba acontecendo naturalmente. Acaba sendo naturalmente. Por exemplo, o sindicato, a primeira vez eu não queria entrar no sindicato. Lembro que eu resisti, mas meu pai, na época, queria, falou, vai lá, você tem que conhecer, fazer parte do grupo aí com os contabilistas aqui de São Roque, e acabei indo. Aí virei presidente, o próprio grupo indicou na eleição seguinte para a presidência. PSDB também entrei, aí me convidaram para ser tesoureiro, por causa de ser contador. Então, contador tem isso, né? Tudo que ele entra. Acho que foi o Reguengo na época. E tem muito trabalho voluntário, o contador. Não tem ajudando um partido, bastante, numa entidade. Entidades, né? Aqui do município. Entidades, sim. E aí foi indo, do tesoureiro, aí fiquei um pouco, depois já veio o convite para presidir. As coisas foram acontecendo, não foi muito. Você foi planejado. 2 vezes candidato a vereador? Não, uma vez só em 2000. E como é que foi? Bateu na trave? Não, na época, acho que eu tive 188 votos, se não me falha a memória. E já era o presidente do partido? Já. Porque tem isso, o presidente às vezes. Era tesoureiro. Porque quem ocupa um cargo ali na direção do partido, às vezes não tem muito tempo para fazer a campanha, tem que ficar ali, às vezes, apagando incêndio ou pensando na campanha, né? Eu acho também uma questão de maturidade. Na época eu tinha 22 anos, acho que talvez não entendesse muito bem ali o que era uma campanha. Assim, estava sempre junto, mas ali de frente mesmo como candidato foi a primeira sensação, assim. Então é isso que você falou, a gente está ali meio que para ajudar tudo, ajudar o partido e acaba misturando um pouco, né, Zé? Mas gostou, né? Zé? Porque ele continua tal. Aliás, o Danilo, que é filho do Kiki, que trabalhava na Câmara, foi assessor do Rafael Marreiro, que infelizmente faleceu. O Danilo falou que você foi um dos melhores professores que ele já teve. Obrigado, meu Danilo. Grande mestre Ricardo Rios, olha aí. Obrigado aí, Danilo, um abraço para você. Você tem realmente bastante alunos aí. E aí, por que você saiu do PSDB e foi pro PP? Olha, porque foi PPS. Porque o Zé Balói foi falar com você lá? Não, inicialmente demorou um pouquinho, né, para ir para outro partido e tal. A questão do PSDB, né, Vander, foi uma questão que ficou na época clara, foi um rompimento. Eu acho que você tem momentos que tem que tomar decisões. Havia uma tendência a se colocar uma candidatura que talvez até vencesse essa disputa nas prévias, que é o que a gente queria. E quem que era essa? Era o Marquinho Chula, e nada contra, mas o jeito que a candidatura foi colocada veio de uma forma imposta. Nós tínhamos outras ideias, outros nomes que também queriam, o Ézio aí que está nos assistindo, o Rios, o próprio Cláudio, e não foi dado um espaço já por uma circunstância mais uma liderança do ex-prefeito. Do Efanil. O Efanil que acabou
E aí levou a um desgaste muito grande. Nós tentamos diálogos, tivemos alguns diálogos, tentamos fazer alguma coisa para que tivesse as prévias, mas do jeito que estava, já estava tudo pronto para que não... seria o candidato mesmo e acabou. Então, vamos esperar as prévias, mas a campanha já estava sendo feita nos bastidores, arregimentando candidatos, então... E aí houve um sentimento de que aquela democracia toda já não estava acontecendo e a gente preferiu, do que brigar e até de repente ser responsável por uma derrota lá na frente que pudesse complicar para a cidade, sair. Mas isso é depois da campanha do Chula? Não, antes. Antes mesmo? Depois... Então teve um racha ali, o PSDB não chegou... firme ali. Não chegou firme. Ali teve um racha. Eu não sou muito assim dessa questão de você sair quando você tem um debate assim tal. Mas acompanhei o grupo que foi, acabou sendo uma decisão minha também no final. Depois acabei voltando um pouco, não no partido mais, mas a conversa com o próprio Chula e assessoria me pediu e eu então ajudei. Eu tenho amizade com ele, não tenho nada contra, então o Zé era candidato, na época vereador, né? Aí estava em que partido, Zé? Eu estava no PPS. PPS estava com ele. Nós fizemos uma coligação, né? E o Ricardo, eu me lembro que da metade para o final, né? Praticamente. Isso, prestou uma assessoria lá, serviço, parte contábil também, contábil, né? Que hoje tem que fechar. Está em boas mãos, todo mundo quer que ele faça isso. Em boas mãos, esse falou, tem boas mãos, o Cláudio Góes falou, bom slogan, São Roque em boas mãos. E aí, por que você resolveu falar assim, poxa, quero ser prefeito de São Roque? Você está aí, ó, é um cara que foi presidente do São Roque Clube, quantos anos? Foram 6 anos. 6 anos presidente do São Roque Clube, participando do sindicato dos contabilistas, dando aula, estudando, porque você não parou? Você não parou de estudar? Não dá para parar. Está faltando, vai ser doutor agora? Estou fazendo doutorado agora. Doutorado. Fazendo cursos, fazendo palestras. Como é que você falou assim, abriu espaço e falou, vou tentar a prefeitura? Eu acho assim, que é uma questão, chega um momento da vida que você pensa, né, pondera que você pode contribuir de alguma maneira. Eu tenho muitas atividades e realmente, para mim, largar as minhas atividades, eu coloquei isso desde o começo para o pessoal, seria só por uma causa maior. E essa causa maior, eu entendo que a única maneira de você conseguir transformar é você estar na política, estar, de certa maneira, governando. Né? Lógico, na política pode estar como oposição, dialogando, debatendo, mas experimentar o governo nas mãos mesmo, você tem chance de, com o que você carrega de experiência, com as alianças, com os colegas, de transformar a cidade. A nossa proposta foi essa, vamos entrar para uma política diferente, né? O Zé esteve conosco, para fazer a diferença, trazendo as experiências que a gente tem, fizemos um plano de governo, foi pensado, debates, reuniões, fomos acho que o primeiro a apresentar o plano de governo, registrar. Então a coisa não foi brincadeira, foi para valer e era para fazer um governo de transformação mesmo. Mas sabíamos das dificuldades, sabíamos que eu não era conhecido no município todo. A estrutura do partido. A estrutura do partido, nós não fomos financiados por ninguém, por nenhum grupo, né, porque não queríamos justamente isso, era uma filosofia diferente. Então a campanha foi feita com recursos próprios, com boa vontade de todos, né, que vestiram a camisa e iam para a rua aí para pedir voto. Pô, e aí foi, aliás, isso que você falou. Então, quando a gente fala, começa a conversar com você, a gente já percebeu aqui que vários alunos, né, falam, poxa, meu professor, o pessoal do comércio, o pessoal, poxa, mas fala o seguinte, olha, conhecido do São Roque Clube e tal, mas até a gente brincava com você, precisava gastar a sola do sapato nos bairros. Uhum. E como é que foi? Não, você... até pode ser que tenha havido, sim, uma demora para sair, né, o Zé, às vezes fala, pô, ele amassou muito barro, Zé? Não. Tem que ir pra rua. Tem que amassar, tem que gastar o sapato político. Tem. Isso foi um ponto que realmente acredito que eu falhei. Mas você não tinha tempo para isso também. O tempo ficou curto e antes... Né? Eu acreditava que dava no timing aí que eu pensei. Acho que o James também é mesmo pensamento. E a hora que a gente foi, realmente a gente viu que ou alguém já tinha passado ou é muito grande, né? Por exemplo, São João Novo, só em São João Novo, acho que nós fomos 4 ou 5 vezes e, nossa, tinha lugar para ir ainda.
É porque a gente fala Mailasque. Hoje Mailasque é Ponta Porã, é Vila Vilma. Quer dizer, que hoje não é mais São ali Roque a é pracinha, muito o bar do Germano, né? O Mudou que a muito. gente sempre fala, por exemplo, a questão do Ricardo, assim, propriamente dita, de campanha, como ele é uma figura que tem qualidades, e o James também, só que a falta de conhecimento popular é que a campanha teria que ter sido mais longa, né? Ela foi uma campanha curta e que dificultou que a cidade toda tomasse conhecimento das suas qualidades. A sua figura ficou conhecida. Porque começou... Porém, as qualidades, a demonstração do programa de governo, isso teria que ter sido um pouco mais tempo. Antes, né? Agora você pode, porque o mosquitinho da política picou você, e nesses últimos, já temos quase 2 anos da eleição. 2 anos. Você continuou, se alimenta esse sonho, você tem essa ideia, olha, eu vou ser candidato novamente a prefeito, ou deu uma esfriada? Não, é lógico que a gente retoma um pouco a vida, aí estou começando outros projetos, mas sempre existe o sonho não morre, né, Zé? Não. Eu acho que a gente sempre tem essa ideal de fazer alguma coisa pela nossa cidade, e acho que aqueles que têm essa oportunidade e acabam preferindo ficar numa vida mais própria, Mansa. Individual. Mas hoje, se chegasse lá, se fosse na sua casa de novo e falasse, Não, Ricardo, vamos nessa? Nós temos mantido o grupo. Tem reunião, PPS? Tem, o PPS tem reuniões, nós temos mantido os diálogos, as conversas, evidentemente observando o governo, né? Tem um governo em andamento, então respeitando esse governo. E você é uma pessoa muito sincera e muito honesto, é fácil às vezes só chegar se a oposição bater, mas você acompanha o governo do Cláudio, entendo, torcendo para dar certo, né? Claro. Você não é aquele cara que torce, olha, tomara que ele não vá bem porque eu vou ter mais chance na próxima, sei que não é seu estilo. Não é, tanto que nós sempre falamos isso aí. Estamos acompanhando, estamos sempre por dentro dos assuntos, discutindo os assuntos, mas nós não somos oportunistas, ou seja, eu acho que existe uma política que você pode fazer com responsabilidade. Às vezes você pode criticar, mas uma crítica construtiva, ou você pode ajudar, oferecer ajuda, oferecer apoio, né? Recentemente mesmo, algumas vezes, falei com o Cláudio depois da eleição e oferecemos, por exemplo, a faculdade, conversei com o Dr. Rafael Bonino na semana retrasada, oferecemos estagiários para Santa Casa, para outras áreas. Olha, para Santa Casa, que legal. É só fazer convênios, nós temos alunos, precisamos também desses estágios, para a rede pública, enfim, eu acho que nós temos que fazer nosso papel. Isso é uma bela parceria. Nós temos que fazer nosso papel por São Roque. Porque isso teve um... Sim, caminhou? Houve uma boa receptividade, tanto do Cláudio como do Rafael. Deve caminhar nos próximos tempos aí. Tá. Como é que você está observando esse 1 ano e pouco do Cláudio? Esperava mais? Está dentro do que você esperava? Eu creio que é uma situação difícil. Realmente é difícil você se colocar no lugar do outro sem estar lá. Acho que ele pegou um governo com bastante dificuldade, com muitos desafios, né? E que nós pegaríamos também. Às vezes eu acho que poderia andar um pouco mais rápido em algumas questões, dar respostas um pouco mais rápido. Talvez precise de ajuda, não de ajuda porque ele não possa fazer, mas de somar mesmo com outras áreas da cidade. O PPS já se colocou à disposição, nós nos colocamos à disposição, no intuito de ajudar a fazer a cidade deslanchar. Eu acho que São Roque tem muito potencial. Quando nós fizemos o estudo para o nosso plano de governo, nós tínhamos várias possibilidades. Precisa articulação. Agora, por exemplo, se fala assim, o PPS está oferecendo apoio, alguém que foi candidato por outro partido está oferecendo, mesmo quem foi candidato com o Marquinhos Chulo, o caso do Nilton Bastos, tem apoiado, o Rafael Tanzi tem apoiado, mas quem ali é do grupo que estava na campanha, aí em todo o comício, às vezes se sente assim, vai estar dando espaço para quem foi adversário. Tem muita vaidade na política. Não estou falando que seja isso o motivo, mas tem muito isso, né? O Cláudio falou assim, vou abrir espaço aqui para o Ricardo Rios. Por que para o Ricardo Rios e não para mim que estava lá carregando o palanque, né? Tem isso, né? Tem. É difícil, mas é uma bobagem, porque eu acho que você constrói as coisas juntos com quem tem interesse de construir, porque senão não adianta, né? Exatamente. Só você ajudar, ele estava lá carregando o meu palanque, mas talvez até estava por interesse em alguma coisa depois. Porque o importante é você ver quem verdadeiramente quer ajudar a cidade.
né? E aí ajudar Pode estar em qualquer outro partido. Pode também, estar em né? qualquer outro partido, não tem problema nenhum. Mas tem isso daí, né, o Zé, da política. Tem. Se não fosse o ciúme na política, muita coisa aconteceria mais rápido, né? É aquilo que você acabou falando para o Ricardo, da questão de ele fazer política com responsabilidade, não apostar no que é pior, porque às vezes você aposta no que é pior para você depois ter vantagem numa próxima eleição. Eu acho que essa fase deve ser superada em nome de um país melhor, né? A política tem que ficar uma coisa mais sadia e mais positiva no aspecto de buscar o desenvolvimento, o progresso mesmo. Senão você fica sempre torcendo para dar errado, daqui a pouco vai, um grupo fica assim, não tem sequência. Fica esse fla-flu que a gente está falando. Ou é desse lado ou não é. Ou ama... porque você tem, por exemplo, você tem um plano diretor. O plano diretor tem coisa de longo alcance para o desenvolvimento do município. Então, você tem que pensar assim, você pega um plano plurianual, né, que na esfera orçamentária, é para pegar de 4, 5 anos, entendeu? Então, você tem que ter sempre essa sequência e a politicagem, vamos chamar assim, né, que é aquele que quer torcer para dar errado. Às vezes você faz as coisas achando que está ajudando, mas não está ajudando nada, está prejudicando. Que são as pessoas, às vezes, do próprio lado, né? Então, por isso que as alianças são importantes, a articulação, para que isso possa ocorrer, de fato. Né? Você que acompanha bem números, né? Número é com você. Você analisou os números da Prefeitura de São Roque, você falou assim, poxa, quem assumir depois do Daniel vai pegar realmente uma situação complicada ali. Olha, você analisou os números friamente ou tem muita questão nós política? Olhamos o orçamento e a previsão orçamentária. Quanto vai sair, quanto vai entrar? E 17, acho que não foram divulgados ainda o de 18, salvo se eu tiver, não a previsão, mas já o acompanhamento. Né? Execução. É a execução. O problema todo é a dívida, né? Aquilo que ficou para se pagar. Então precisava ter uma real noção do valor dessa dívida. Alguns momentos foram falados em 8 milhões, depois 12, 16, chegou a se falar tem mais. Qual é o real porque situação? tem a dívida e tem a estimativa. Lá tem isso. Não sei como que você... Vamos perguntar para o contador. Como é que... Não, a estimativa é a previsão. É como se você fizesse orçamento da sua casa para o ano. O que você vai receber, o que você vai gastar. Tanto. Além disso, você pode estar devendo e ter que equacionar essa dívida dentro desse orçamento ou de alguns outros, se você conseguir negociar. Então, assim, dentro do orçamento municipal, não há déficit, nem pode haver pela lei de responsabilidade fiscal. Se houve uma redução de receitas, sem dúvida, acho que no último ano do Daniel estava em 214 ou 215 milhões. E depois... E o Cláudio falou que foi superestimado o orçamento. Pode ter sido também superestimado. Aí sim é uma questão tem responsabilidade, porque você faz orçamento com base no passado e projetando o crescimento futuro ou redução futura. Isso vai para a Câmara e tudo mais. Né? Então eu acho que, em termos de números, não havia problema. O problema é o que deixou de dívida. E isso pode travar o desenvolvimento do orçamento. Isso daí... Agora, existem áreas que são complicadas, como a área da saúde. Tem necessidade de investimentos maiores por causa da questão de Santa Casa. Santa Casa, que parece ser um saco sem fundo, né? Agora era 1,2 milhão, agora 1,5 milhão e parece que... A saúde, Wander, sempre é um saco sem fundo. Por quê? Você tem que tratar a saúde primeiro com políticas educacionais também, para você reduzir a busca aos hospitais e melhorar a qualidade de vida. Então você pode criar programas educacionais e também de saúde, de atendimento, que nós tínhamos inclusive no plano médico da família e tal, que possam reduzir isso. Agora, os aumentos de repasse eles vão continuar acontecendo, o SUS é insuficiente e isso vai levar a prefeitura a ter problemas muito sérios, porque ela não aguenta. Então, mas tem que chegar a um ponto, o que é a função da prefeitura? É o pronto atendimento. Então, daqui o pronto atendimento. Agora, maternidade, isso daí é com o governo do estado, mas se ele também deixa de lado isso, ninguém quer ser o prefeito que vai ficar marcado que abandonou a Santa Casa. Ele fica com uma faca no pescoço ali, né? Com certeza. Eu acho que acaba sendo uma situação difícil. Tem que sim. Eu acho que o que nós defendemos lá e discutimos no PPS é que tem que se buscar a regionalização. Nós temos vários municípios que usam a Santa Casa. Agora temos um problema. A Santa Casa é uma entidade privada. Então tem que haver também, por parte da Santa Casa, um despojamento e falar, então vamos resolver a questão por parte dos governos municipais que podem se juntar e podem, por exemplo, pleitear a regionalização. Nós vimos regionalização em outras cidades agora, acho Sorocaba, Itapetininga, se não me falha a memória,
E isso é possível. Existe recurso para isso, complementa do próprio CMS. E as prefeituras juntas poderiam custear metade, por exemplo, desse custo. Então, dá para fazer, mas precisa um esforço de articulação grande. E chamar todo mundo ali, né? E às vezes é difícil. E também tem outra história, às vezes, olha, eu não quero colocar a cereja no bolo do outro, né? Também tem esse lado, né, Zé? Vamos ajudar, mas depois quem vai... Mas estamos alimentando ali. A gente está chegando aqui, olha, a Cláudia Pedroso, advogada, Rios e Zé Balaio, realmente idealismo e comprometimento, é preciso ter isso. Rodolfo de Lucas Júnior está mandando um abraço aqui pra gente. Um abraço. O Nilson Arquimedes, Nilson, um grande abraço, Nilson Combelo. Um grande abraço ao amigo Wander, Ricardo Rios, Zé Balaio e toda a equipe. Beleza, obrigado. Várias mensagens, depois se vai acompanhar. Você acompanha sempre o nosso programa, né? Eu sempre vejo essa hora, eu consigo dá uma acompanhadinha, depois tem gente que vai acompanhar à noite e tal. Sim. Deixa eu falar, a gente falou muito rápido aqui, mas você teve como vice o James Bial. Ele foi certo? É James Bial que veio aqui, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, e você teve ali como vice, né? Como é que foi aquele momento com o James ali? Aliás, ele foi seu vice no São Roque Clube também? Foi. Então, a parceria com o James começou lá no São Roque Clube. O James era conselheiro e um bom conselheiro, assim, até no ponto de conversar e tal. Bom conselheiro. E aí nós fizemos uma dobradinha lá, já era o meu terceiro mandato e ele veio como vice e começamos aí nesses encontros que nós tínhamos do clube, sempre depois das reuniões acabamos batendo papo. Foi uma candidatura que nasceu ali no São Roque Clube? Nasceu ali a ideia de fazer alguma coisa diferente, já tinha um grupo que pensava isso e o James veio para somar. E aí a ideia dele ser vice, e ele aceitou. No primeiro momento até pensamos, né, de repente ele aceitar o seu candidato. Ele é prefeito e você é vice. Mas ele tinha outros compromissos, né? E você seria o vice? Sim, naquele momento nós estávamos querendo montar um grupo apenas para discutir as questões e trazer ideias e lançar alguma coisa. Não necessariamente precisaria ser eu o candidato, ou ele e outro. O Zé acompanhava lá o Rui Ribeiro Lopes, né? Grande Rui, precisam trazer o Rui contar a história. Quem mais tinha? Roberto Moraes. Roberto Moraes, vamos trazer o Roberto Moraes um dia, bater um papo aqui também. Mariano, tem uma Roberto Moraes está no Japão agora. Está no Japão? Está no Japão. Já deve estar assistindo, mas está acompanhando lá no Japão, que legal. Deixa eu fazer 2 perguntas finais aqui, o Zé também vai fazer. Alguém já procurou você? Olha, se foi na outra campanha, quer ser meu vice nessa? Poxa, eu até brinquei aqui naquela campanha se foi o Miss Simpatia, né? Que tem assim uma... Mister. Né? Porque tem a moça que ganha lá como Miss e depois tem a simpatia. Você foi o seguinte, uma candidatura simpática, sem nenhum menosprezo, mas um cara que todo mundo fala, poxa, o Riozinho, difícil encontrar alguém que falando mal de você. Ficou sendo o segundo candidato de todos os outros aí. Mas assim, olha, poxa, um candidato. Mas alguém já procurou você? Falou, porque se tem uma retaguarda. Um capital político aí, não tem? Não, diretamente não. Algumas vezes, encontrando alguns, vamos conversar, precisa tomar café, aquele papo. E até agora, concretamente, não. Mas muitos... E estaria disposto para prefeito ou para vice? Eu acho que conversar a gente sempre conversa. Aí é uma questão que o PPS aí tem que o PPS debater. Que tem o passe aí, né? E aí eu acho que política você tem um grupo, né? Por exemplo, na eleição passada nós fomos procurados para desistir da candidatura, ser vice de outras candidaturas. E nós Pode falar quem procurou? O próprio Cláudio. O Cláudio falou, vem ser meu vice. No primeiro momento. Antes de ter o chumbinho. Sim. E nós preferimos manter esse grupo, porque o grupo queria realmente uma transformação. E nós vimos que não era possível naquele momento se nos uníssemos. E outra coisa, outro dia uma informação, até conversei com o Roberto Moraes, que você pode ser candidato a deputado. E o Roberto Freire, que é o presidente do partido, ele está ainda como ministro da Cultura ou já saiu? Não é. Não é mais, deputado, né? Deputado. Mas na época ele era, né? Vai ser candidato à reeleição como deputado federal. Foi ministro da Cultura. E até quando eu coloquei essa notícia, ele compartilhou no Twitter lá, você vai ser candidato a deputado estadual ou deputado federal? O deputado Roberto Freire acabou virando um grande parceiro aí, né? Esteve aqui em São Roque, apoiou a candidatura e nos deu o respaldo aí, né, Zé? Eu acho difícil, Wander, nesse momento, candidatura a deputado. Nós chegamos a pensar isso num primeiro momento lá, logo após a campanha. Mas, assim, acho que para esse momento não. Nós vamos estar
apoiando candidatos aí do PPS, que nós vamos conversar ainda, né? Então, nesse momento, não. Tá, o Roberto Freire, federal. Roberto Freire, federal. Para estadual, quem poderia? Ainda... Nós temos uma reunião É uma reunião, conta bem pertinho, Zé Dudu. Quem vai ter? Está dando problema? Não, agora. Não, é que a gente tem aqui uma reunião marcada. Uma reunião marcada com o pessoal aqui. O Lúcio Costa, aqui, que é de São Roque. Que não é o que ajudou a projetar Brasília, né? Não é aquele, não é aquele Lúcio que ele já embarcou. Não, mas ele é quem faz essas articulações com relação a candidaturas, né? Então, normalmente, o PPS tem essas questões assim de regionalizar, a não ser o federal, que é um candidato que vai nos representar no Congresso Nacional, mas a questão de deputado estadual é quase que regional, alguém que tenha uma influência aqui na nossa região, mas ainda não foi discutido nesse sentido nada. Oh, que legal. Bom, a gente está chegando ao fim do programa aqui, quero agradecer ao Pátio Corina, que aliás patrocinou a Corrida da Aleluia, por isso que a gente está deixando até um pouco mais ali para marcar. Conosco também Ivan Gás, precisou de água, precisou de gás, só entrar em contato ali com o Ivan Gás, atendendo o Mairink e toda a região. Radmed, novo equipamento de ressonância magnética lá à sua disposição. Você vai acompanhando os patrocinadores que estão passando ali, empresas que estão conosco, né? E a gente fica feliz de ter também ali o Ras Riveri participando, né? Falar, então por isso que levou o Riozinho. Não, sabe que o Riozinho é importante a gente ter esse apoio, como a gente tem ali apoio do esqui, apoio de outras empresas, a gente agradece a colaboração. Eu lembro que vocês anunciavam na Rádio Universal e a gente falava Ras Riveri, empresa de contabilidade e computação. É verdade. Como é que a computação separou? Antigamente, como... Enfoque, né? A Enfoque veio depois, mas no primeiro momento não havia processamento de dados, né? Então começou a ter processamento de dados e folha de pagamento no que antes RAS. era tudo na raça ali. Aí veio a Enfoque, que está até hoje aí, já na área de desenvolvimento de sistemas mesmo. Então o RAS no começo era RAS Riveri, empresa de contabilidade e computação. Então, a computação era por causa do processamento da folha, que era feito externo e tal. E qualquer dia eu vou fazer uma entrevista com você com aquela coleção de lápis que você tem. Você viu? Ele tem uma coleção. Já levei uns 3 ou 4 de lá, ou ele mais. Fez o lápis do Ras Riveri, eu ganhei lá, guardei com muito carinho. Mas você falou que o Júlio Mendeguesso é um grande colecionador de canetas. De lápis também. Lápis também? De lápis também. O lápis... Desculpa, eu cometi um lápis aqui. O lápis sobre caneta. Essa parte aí de papelaria, eu gosto do lápis, eu acho bacana, então... O segredo é o apontador, né? Porque você tem que ficar bonitinha a ponta da brocha, senão começa a quebrar muito. Aí você não usa o lápis. Ele usa lapiseira. Usa lapiseira, porque senão você gasta o lápis ali. Não, mas eu uso bastante lápis ainda para... Legal. Pô, Ricardo Rios, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal e a gente espera receber em outras oportunidades. Vá contando as novidades. Infelizmente eu esqueci de falar para você trazer um livro. Você escreveu quantos livros? 2 livros. 2 livros. Estamos, acho que esse ano ainda vamos lançar mais 2. Um pelo menos esse ano, o outro ano que vem. Tá. E quem quiser entrar em contato com você está no Facebook. Estou no Facebook. Como Ricardo Rios. Ricardo Rios. Quem quiser tirar alguma dúvida profissional da parte de contabilidade, uma conversa política, pode entrar em contato com você lá. Pode sim. Na FAC, você também coordenando o curso lá, sim. né? Estamos, até se puder divulgar pode falar, aqui, pode falar. Na FAC estamos lançando agora uma pós-graduação de gestão de controladoria e gestão tributária. Que legal. É uma pós, já tivemos algumas lá e uma pós também de psicologia, na área da psicologia, não me lembro o nome agora. Você falou que são 12 cursos? 12 cursos. Então, tem educação física, inclusive? Educação física, direito, administração, contábeis, RH, logística. Engenharia civil até agora. Engenharia civil. Nós tínhamos conversado no carro, você falou que tinha um curso de engenharia civil começou agora, enfermagem. Está começando. Muito legal a FAC, que é ligada a 9 de julho. A Uninove, Universidade 9 de julho. A Uninove, que tem uma estrutura... A Uninove é 10. A Uninove é 10, essa tem ali. É do grupo da Uninove. Que legal. Ricardo, muito obrigado. Dá um abraço lá no seu pai, que tem muita história para contar. Precisa trazer ele aqui. Corintiano. Você torce para quem? Corinthians também. Corinthians também. E outra coisa, jogou futebol? Não, pouco, pouco, né? Porque o seu tio Ricardo Rios, quando teve lá, ele saiu do Grêmio, ele foi pro Brasil, ficou lá campeão, em 69, lá. Foi campeão. Ele e o Risso. Ele e o Risso. Abrindo dissidência. Abriu dissidência e o técnico era o Luizão do Táxi. Abraço. Tio do nosso Jair do Prado, que tá lá em Indaiatuba acompanhando. Então você jogando futebol? Não, nada. Basquete até era melhor, mas tá. futebol não dava, não.
Mas eu que agradeço aí Opa, o convite, obrigado, a oportunidade, a oportunidade de estar aqui com o Zé, que foi um grande companheiro aí, ainda, Valeu, né? valeu. E uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom, hoje. muito bom a gente falar dessa todos questão. Todos os amigos aí também que mandaram um abraço. Legal. E com certeza depois você vai mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui. Então, o Júlio de Girolamo está acompanhando aqui, seu Genival Nunes, Luciana Cristina Garanhani, Paulo Martins de Almeida, e muita gente que vai entrando, não consigo ver todo mundo, mas um grande abraço. Obrigado. Obrigado. E você inaugurou aqui o nosso estúdio na Praça da Matriz. Teve gente que legal. foi até a praça. E tem segurança ali, tem Tá ali o seu Lone? O seu Não, Lone tem mandou ali uma viatura da Polícia uma Militar. viatura ali. O capitão seu Lone mandou uma viatura pra gente aí, ó. E essa foto é nova, viu? Aquele menininho que tá nas costas do Zé já tá servindo exército. Foi legal, obrigado, Jair, parabéns pelo estúdio aqui, né? Também, e a gente também, fez né? Esse lugar aqui como a gente estivesse conversando aqui na Praça da Matriz. Muito bom. Muito bom. Legal. E o Rino Bocato que contava que ele descia na praça, chegava perto das pernambucanas, levantava a mão e falava, oi! Aí falaram, seu Rino, por que tem sempre alguém lá no meio da praça que responde, né? Então, ó, um oi pra você aí na sua casa, aí manda um joinha pra gente, quem tá acompanhando, e um grande abraço. Um abraço pra todo mundo da família lá. Obrigado, abraço. Falou, Zé, amanhã excepcionalmente não teremos o programa Linha Aberta, porque eu tenho um compromisso inadiável em São Paulo, mas na quinta e na sexta-feira nós estaremos de volta. Então, se você amanhã não tem aqui o nosso programa, mas na quinta-feira estaremos de volta. Um grande abraço, obrigado ao Lucas Berlato, a toda a retaguarda, ao Espoleta, palhaço Espoleta. Peraí, você entra no site Web Rádio Giromix, é www.webradiogiromix.com e tem lá que fica 24 horas com a programação. Então, repete programas e, no caso, nesse momento, o programa ao vivo está sendo transmitido. Muito legal, muito obrigado. Um abraço ao Espoleta, palhaço Espoleta, que vai vir contar aqui a história dele, juntamente com seu filho também. Obrigado, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Valeu.